meu coração se encontra na pior. Pai, me socorre, pois eu vivo aqui tão só. Preciso muito de tua paz aqui em mim. Agora eu sei que meus amigos não me podem ajudar, pois nessa vida meu tormento é singular. Só tu, Jesus, podes minha vida transformar. Meu coração e tua paz perfeita vinda de tuas mãos, e que eu possa sentir a tua mão na minha mão, e que eu possa perceber o amor de então, como no lindo rio onde tudo é paz, e que eu possa sentir a tua mão na minha mão, e que eu possa receber o amor de então, como no lindo rio onde tudo é paz, tudo é paz, tudo é A propósito de 2018, se tua presença não vai comigo, não me faça subir daqui. Êxodo 33. Moisés tinha uma longa viagem pela frente. Sua preocupação não era o dinheiro, o alimento e as armas. Para ter êxito em sua caminhada, ele queria a certeza apenas de uma coisa: a presença de Deus. Nosso alvo deve ser o mesmo: estar na presença de Deus. Ele renova as nossas forças, enxuga as nossas lágrimas, coloca alegria em nosso coração e um cântico nos nossos lábios. Se o tenho, nada me faltará. Sua bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E mesmo que tenha que atravessar o vale da sombra da morte, não temerei mal algum. A razão é simples: Ele estará comigo. Sua presença é capaz de não apenas mudar os dias, mas mudar-me para que os dias sejam diferentes do que aqueles que acabei de viver. Vou agradecer a Jesus o que fez por mim. Bênção sem medida, vem provar o seu amor por mim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vivo
tua vontade sentir. Se algum louvor ganhar, quero entregar ao meu Salvador, Salvador. Os irmãos, com seu sangue salvou.
Abrir os nossos olhos. Senhor, abre os nossos olhos. Nós temos a tendência, com o passar da nossa vida, da gente ficar mais duro ao que está se passando. A criança, ela vê o mundo com olhos diferentes que um adulto vê. Uma pessoa já amadurecida, já vivida, ela tem experiências bem diferentes de uma pessoa menos madura, que é uma criança. E eu creio que existe um privilégio muito grande da gente ter os nossos olhos, a nossa visão renovada, mudada, transformada, para a gente ver não com aquela visão já acostumada com as circunstâncias, mas sim de uma nova maneira. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos 2 Reis 6, versículos 11 a 17, eu vou estar lendo com os irmãos aqui. Nós lemos aí isso, ou seja, a série de planos frustrados, enfureceu o rei da Síria, que convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Só isso é interessante, que eles fossem saber que o profeta Eliseu tinha um conhecimento dado pelo Senhor assim, de coisas profundas, assim, secretas, que a gente pensaria. E é interessante que eles falam bem aí. Mas ele continua dizendo: ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando me informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite, cercaram a cidade. O servo do Senhor de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. E Eliseu orou: Senhor,
abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colunas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém. Esse é um texto perfeito para a gente concluir um ano e iniciar um ano também, porque a gente está tratando aqui a respeito de visão, perspectiva. Se você for perceber, inclusive, algo que eu achei interessante falando aqui, é que no final, já que eles estavam ali, olha, de noite, eles cercaram a cidade, e de manhã, o servo do profeta descobre o que estava acontecendo, e ele tem uma revelação dada por Deus também. Então a gente tem aqui uma conclusão de um tempo e o início de outro. Na conclusão, eles estão cercados. Então, na noite, na escuridão, vai se concluindo ali o que eles considerariam já uma fase passada das suas vidas. Eles se encontram sem fuga, sem saída. E agora, no novo dia, Deus vai revelando para eles que sempre no Senhor eles têm escape, eles têm uma nova direção, eles têm a ajuda dada por Deus para as suas vidas. Eu quero destacar alguns pontos que são importantes para a gente quando a gente trata sobre a realidade de um ano findado e um ano iniciado, uma nova fase em nossas vidas. E é isso que nós pedimos. É justamente que o Senhor abra os nossos olhos, como aconteceu com o servo de Eliseu ali. Primeira coisa que eu quero que os irmãos percebam é que existe uma diferença muito grande entre o olhar carnal e o olhar espiritual, entre a visão carnal e a visão espiritual. Naquele texto que a gente leu ali, o próprio rei da Síria, ele fala: descubra onde o homem está para que eu mande capturá-lo. Eu acho incrível que ele fale dessa maneira aqui, porque mostra a visão de um homem completamente carnal. Porque, na verdade, ele diria: não, peraí, se é um homem de Deus, o que é que eu posso fazer contra ele? Se Deus está se colocando contra mim, quem sou eu para ir de encontro à vontade de Deus? Vamos deixar Israel em paz. Mas não é assim que ele pensa. Ele pensa: eu posso me levantar contra Deus, contra o servo do Senhor, e impedi-lo de agir em favor de Israel. A visão carnal se coloca em oposição a Deus e acha que pode ser bem sucedido em lutar contra a vontade do Senhor. E ele manda capturar ali o servo do Senhor. Uma grande tropa com carros com cavalos e carros de guerra. Eles chegam ali e na noite eles arrodeiam a cidade. Mais uma vez a gente vê o lado dessa visão carnal que há, e a diferença entre essa visão carnal e a visão espiritual. Quando tanto o rei da Síria, ele manda força, ele manda um exército. Quando o servo de Eliseu ele vê uma força, ele vê um exército, ele vê cavalos, cavaleiros e carros cercando a cidade, cercando também. Ele se vê cercado pela oposição humana desta maneira. A diferença entre o carnal e o espiritual é que eles veem o imediato. Eles veem ali o que está presente naquele momento. Tanto o rei como o servo deles, eles são ocupados de manter um olhar carnal, que vê a força humana e acha que a força humana tem poder. Eles não conseguem perceber o agir de Deus secretamente ali, escondido por trás disso que nós vemos. A gente tem que entender que a mão de Deus está presente, e esse Deus que age é o Deus que estava agindo contra o rei da Síria, é o Deus que estava agindo em favor do servo de Eliseu e de Eliseu também, e é o mesmo Senhor que conclui um ano para a gente e nos ajuda na conclusão do mesmo, mas é o Senhor que vai estar conosco em 2018 também, mesmo que muitas vezes a gente não consegue ver a sua mão ali presente, o Senhor ali presente, o seu agir ali presente, Deus continua ao nosso lado. Amém. Jesus mesmo disse: olha, no mundo tereis aflições. Qualquer um que prega que crente não tem dificuldades e problemas, que ele só vive de bênção a bênção, está mentindo, porque se Jesus falou, quem somos nós para ir contra a sua própria palavra? Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esse é o Senhor que nos fala dessa maneira aqui. É aqui que nós percebemos o agir de Deus. O servo de Eliseu esquece que o Deus a quem ele serve é mais forte que qualquer outro homem, é mais forte que os reis da Síria. A visão carnal se orienta pelo imediato, a visão espiritual amplia as possibilidades e o plano de ação. Quando nós concluímos esse ano, a gente pode ver dificuldades, problemas, tribulação,
nós tivemos lutas, sofrimento, em alguns casos, perdas, mas em meio a tudo isso, nunca podemos esquecer que o nosso Deus é maior que este mundo, que o que está acontecendo neste mundo, as dificuldades aqui presentes, o nosso Deus é mais poderoso, o nosso Deus é maior. Quando vamos chegando à conclusão de 2017, pense naqueles momentos quando você se deixou enganar, seja pela força do homem, pelos problemas que se levantam, seja pelo sopro de dificuldades que se levantam, a tempestade que nos vai pensar que seremos engolidos pela mesma, como no caso de Pedro. E nesses pequenos momentos, quando tiramos os olhos do Senhor, é que começamos a afundar. É que o servo de Eliseu começa a temer e pensar que não existe fuga, solução, escape. São nesses momentos quando nós pensamos que um rei é maior, um poderoso humano é maior, que pensamos que as dificuldades, que o gigante Golias é maior que o nosso Senhor. É nesse momento quando o medo é mais poderoso que a nossa fé, está tomando mais controle que a nossa fé. É nesse momento que nós impedimos que Deus haja. Eu gostaria de que você fizesse essa oração comigo. O Senhor, abre os meus olhos para ouvir nesse ano de 2017 a tua mão presente em minha vida, para ver que o Senhor me carregou até aqui, para ver que o Senhor me ama, que o Senhor me quer, que o Senhor me dá ajuda, e que o Senhor sempre está comigo, mesmo quando eu penso que o Senhor não está aí. O Senhor está conosco. Essa é a realidade que nos leva a ter uma nova visão, abrir os nossos olhos, saber que a nossa vida depende do Senhor, o que somos depende do Senhor, que o Senhor nos ama, que o Senhor está conosco, que a sua mão está ali presente, mesmo quando não a percebemos, aí o Senhor ali está. Abrir os nossos olhos. Nós precisamos, de um lado, entender que existe uma diferença entre a visão carnal e a visão espiritual, mas também existe essa necessidade de abrirmos os nossos olhos. O texto que nós lemos um pouquinho ali atrás, ele fala, ou seja, o profeta, ele responde: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Abre os olhos dele para que veja. Aqui está a perspectiva de uma pessoa que entendeu que a sua experiência com o Senhor havia lhe oferecido razões abundantes de render graças ao Senhor, de glorificar o Senhor, de entender que o Senhor não o abandonaria. Uma das coisas que a palavra nos faz entender a necessidade de estarmos continuamente dando louvor e glória ao nosso Deus, de render a Ele louvor e glória. Quando deixamos que a opressão do mundo, as dificuldades do mundo, elas apaguem o nosso louvor, apaguem a nossa gratidão, apaguem o nosso desejo de estar rendendo a Deus toda a nossa gratidão. É nesse momento que nós esquecemos o fato que Deus vai estar ali presente. Ele já esteve no passado, Ele vai continuar conosco também. Aqui está o servo de Eliseu, temeroso, mas aqui está Eliseu, do outro lado, entendendo que Deus estava ali presente com eles. Naquele momento que parecia ser tão difícil, Deus estava com eles. Eliseu fala: Senhor, abre seus olhos para que veja. Há uma grande probabilidade, uma grande possibilidade que quando Eliseu, ele falou assim, ele não estava falando porque ele já estava vendo aquele monte de anjos cercando ali aquela cidade, cercando aquele exército. Havia uma grande probabilidade que ele estivesse ali falando, não é porque ele já tivesse tido essa grande revelação por parte de Deus e agora ele pedia para que os olhos também do seu servo fossem abertos, porque ele já estava vendo. Não, ele escolheu ver pelos olhos da fé. Eu creio que ele cria que Deus estava com ele, porque Deus estava com ele já antes. É por isso que ele diz: Senhor, abre os seus olhos para que ele veja. O que eu vejo pela fé, permite-o ver com seus olhos. Permite que o espiritual se torne uma realidade para ele também, nesse momento. Eu creio que naquela hora,
Eliseu, ele teve também aquela compreensão que ele já sentia no seu coração, e ele também, ambos devem ter visto aquela visão preciosa de labaredos de fogo, carros e cavalos cercando ali, aquele anjo cercando aquele exército miúdo, fraco de homens que pensavam ser alguma coisa contra Deus, mas naquele momento, aquele exército poderoso dos céus, eles entenderam que havia alguém maior do que tudo que o mundo poderia colocar contra eles. Para o início deste novo ano, essa deve ser a nossa oração principal: Senhor, abre os meus olhos. Senhor, abre os olhos da minha esposa quando ela estiver pensando que a luta está difícil demais. Senhor, abre os seus olhos para que ela veja que o Senhor está conosco. Senhor, o meu marido está passando por momentos difíceis, ele se sente fraco, ele se sente sem força. Senhor, abre os seus olhos para que ele veja que o Senhor está aqui conosco. As forças do inimigo, as forças do mundo, aqueles que se levantam contra nós, nada são comparados com o Senhor. Senhor, o meu filho, a minha filha, estou passando por momentos difíceis ali na escola, o meu amigo está passando por momentos difíceis no trabalho, os meus irmãos em Cristo aqui na igreja. Senhor, nesses momentos, mostra-te, Senhor, a eles, abre os nossos olhos. Para começar 2018, eu gostaria que você fizesse essa sua oração principal: Senhor, eu quero ver 2018 não como um ano cheio de dificuldade. E na notícia, não é? Na mídia, a gente vê tanto, parece que o jornal, a televisão, a multimídia, parece que o Facebook e essas coisas todas, a internet, gostam de mostrar as coisas feias, gostam de mostrar como é que o mundo está se acabando. Mas é nesses momentos que o mundo precisa de nós para mostrar e dizer que existe alguém que está acima do lamaçal que é este mundo sem Cristo. É nesse momento que o mundo precisa de profetas que se levantam dizendo: o Senhor é maior, o Senhor está no controle da história, e o Senhor está nos conduzindo para algo maior que qualquer outro possa entender. Hebreus 11:1 dizem: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Aleluia. Essa é a visão do invisível, é o compreender o que está escondido. Apesar de que o rei da Síria não conseguia ver, apesar do poder que estava ali presente, apesar das forças, das armaduras, dos cavalos, dos carros, apesar daquele barulho de guerra, aquela zoadeira de homens que se acumulavam para enfrentá-los ali naquele momento, apesar de tudo isso, Deus continuava presente na história do profeta e do seu servo. A visão espiritual contempla o invisível, ela entende pela fé a grande ação de Deus em meio à história. Nunca deixou de acontecer e nunca vai parar de acontecer. Aconteceu com Israel, aconteceu na criação do universo, acontece na minha vida, acontece na vida do meu filho, da minha filha, que estão crescendo e aprendendo a falar. Deus está agindo nas nossas vidas. Ele nos ama, nós somos o seu povo, os seus escolhidos, amados do Senhor. É esse o nosso Deus que está ali para nos defender. O mundo pensa que nos cerca, o inimigo pensa que nos cerca. Deus já está declarando os derrotados, porque eles é que estão cercados pelo poder do Senhor. Essa é a verdade que nós descobrimos. O que precisamos é dizer: Senhor, abre os meus olhos para que eu deixe de ser atraído pelas coisas do mundo, as mentiras de Satanás, aquilo que ele me envia para me enganar e desviar dos propósitos maiores que o Senhor tem separado para mim. Senhor, me ensina, abre os meus olhos para superar o temor das aparentes ameaças. Senhor, abre os meus olhos para que eu busque ajuda no poder soberano do Senhor e não na força do homem. Senhor, abre os meus olhos para que eu veja que nada está fora do propósito soberano do meu Deus. Abre os nossos olhos, Senhor. Amém.
O texto que nós lemos, repetindo para os irmãos, ele diz: então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo. Deus pediu que ele olhasse não para ali para baixo, para ele ver que logo do lado de cada soldado já tinha um anjo ali presente com a espada já na goela dele. Deus não pediu para que ele olhasse para ver que ele já estava colocando cadeias em cada um daqueles soldados, ou seja, o que fosse. Ele pediu para que ele olhasse para as colinas, para que ele visse lá no horizonte havia algo preparado por Deus para eles. O horizonte espiritual é diferente. Nós somos chamados não para olhar para a situação imediata e achar que aqui está o nosso problema, aqui está o que precisamos fazer, aqui está o nosso dilema. Não, nós olhamos para o horizonte e nós vemos ali algo maior que está acontecendo. Ali nós vemos uma ação maior, nós vemos um propósito maior para as nossas vidas. Olhando para o momento, muitas vezes nós vamos pensar: será que é esta a minha vida? Será que eu vou ser sucumbido, destruído, derrotado por essa situação imediata? Mas se nós levantamos os nossos olhos, nós vemos que existe algo maior nos esperando. Tem uma coisa que eu acho interessante para quem está passando mal, seja na estrada, seja no mar. Eles pedem para que a pessoa olhe bem longe no horizonte e veja aquela linha lá no fundo e seguir por aquilo, não pelo mover imediato do barco e ficar olhando para as ondas que estão ali, mas olhar lá distante. A razão por que a gente fica tonto, porque a gente fica enjoado no meio da nossa jornada, no meio do ano, é que a gente fica olhando para as ondas, como Pedro fez. A gente fica pensando: peraí, é isso que é a minha vida? Se você levantar os olhos e você ver o Senhor que está no horizonte, segurando a nossa história, segurando o propósito para as nossas vidas, algo maior para as nossas vidas, você vê que não existe razão para temer, para sofrer com o que você está passando no imediato, porque Deus tem algo melhor para mim e para você. Nos cantos que nós cantamos agora há pouco, que combinaram muito bem com a palavra: em nome de Cristo caia o inimigo, só em ti confiarei, em nada temerei, em frente eu irei. Aleluia. Nessas músicas nós vimos essa declaração, palavras de vitória, de segurança no Senhor, de confiança no Senhor, porque existe um nome que está acima de todo nome, é o nome de Cristo, o nosso Senhor. Amém. Quando você olha para a força de um homem, de uma mulher, de uma pessoa chata que está te incomodando no trabalho, quando você olha para as situações imediatas, da situação difícil que você está passando, do problema imediato, da saúde, o que esteja ou qual seja o problema, se você levanta os olhos, você pode ter algo melhor acontecendo. É saber que Deus está com você. O nome do Senhor é maior. O homem está acostumado com medir forças, está acostumado com poder, com autoridade, com números, com aparência, com beleza, com brilho. É por isso que a gente vê aqueles gangsters, né? Eles gostam de carregar aquelas correntes de ouro assim, porque isso é poder, mostra que tem dinheiro. É por isso que gosta de mostrar o dedo cheio de anéis, para mostrar: não, eu tenho. O dente também, né? Com diamante, com brilhante, é desse jeito. É porque eu já carreguei muito quando eu era gangster. Não, nunca foi gangster de Cristo, né? Mas o mundo gosta de mostrar isso, porque isso é poder para eles. E aqui estava o rei da Síria enviando naquele monte que eu não me para dizer: nem adianta vocês lutarem contra mim, porque eu estou mostrando o meu poder agora, e se rendam ao meu poder. Mas aqui está Eliseu e o seu servo, de pé contra todo aquele poder e autoridades humanos. Escondido no mundo, Deus é mais poderoso do que tudo e do que todos. Se eles estivessem focalizando no imediato, eles se veriam presos dentro de uma cidade, e uma cidade que já estava cercada. Se eles estivessem focalizando no imediato, eles veriam que eles só eram 2 contra um exército completo. Se eles estivessem focalizando no imediato, eles
veriam que não tinham armas contra homens e cavalos de guerra. Se eles estivessem focalizando no imediato, eles veriam um rei poderoso que havia declarado os inimigos. Era isso que eles veriam. Mas quando eles abrem os seus olhos, quando eles levantam os seus olhos, veem no horizonte o propósito de Deus, a vontade de Deus, o poder de Deus, a segurança do Senhor, eles sabem que eles tudo podem naquele que os fortalece. Salmo 121, 1 e 2 nos dizem: levanto, Salmo 121, 1 e 2, levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. 2018 está chegando. A gente vê políticos doidos no poder, a gente vê políticos corruptos no poder, a gente vê pessoas com armas de destruição em massa, a gente vê terroristas andando pelo mundo, a gente vê toda sorte de bagunça, de confusão, homens que não conhecem a Deus. Mas em meio a tudo isso, sabe de uma coisa? Eu e você, nós temos o Senhor, e portanto não precisamos temer este mundo. Aleluia. Jesus mesmo disse: olha, você não precisa temer aquele que só pode ferir a sua carne, a sua pele, o seu físico. Você deve temer aquele que pode tirar o seu espírito dos céus e te lançar no inferno. Essa deve ser a nossa visão maior, abrir os nossos olhos para ver que a nossa guerra não é contra homens, mas sim contra principados e potestades, e sobre estes o Senhor já é vitorioso. Amém. Na cruz do Calvário Ele já os derrotou. Se o Senhor realmente está no centro da nossa vida, nós temos toda a razão para ser vitoriosos. Mas se Ele não está ali, nós temos sim razão para temer. Se entramos em 2018 e não fazemos do Senhor o centro da nossa vida, o Senhor que nos guia, que nos firma os olhos, que firma o nosso horizonte, e nós sim devemos temer. Romanos 8,31 diz: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, pergunto para você, se Deus é por nós, quem será contra nós? Foi isso que o profeta Eliseu ele ensinou ao seu servo ali. E é isso que nós fazemos hoje à noite. O exército pode ter nos cercado, o inimigo pode levantar confusão e problemas e dificuldades, mas em 2018, abre os seus olhos, faça dessa oração: Senhor, abre os meus olhos, eu quero ver a tua mão me acompanhando neste ano, me seguindo neste ano, me ensinando, me carregando, me dando força, me apoiando, mostrando o teu amor em minha vida, mostrando que o Senhor ama a minha família, mostrando que o Senhor tem um propósito para a minha vida, mostrando que o Senhor sabe o que está fazendo nos meus dias, no meu caminho. Amém? Esse é o lugar
coração e diga que você pertence ao Senhor. Senhor, nosso tesouro, nossa vida, nós nos damos agora a Ti, Senhor. Nós Te louvamos porque quando entramos esse ano de 2018, nós o fazemos com esta oração: abre os nossos olhos, Senhor. As portas de um novo ano, de par em par, se voltam a abrir, e Deus ferventemente, de graça, nossas vidas vai cobrir. Sua palavra nos exorta: o que ficou atrás deixar. As coisas velhas passaram, mesmo com cicatrizes que ficaram. Nosso Pai mais uma vez nos oferece um ano novo receber, mas deseja que queiramos sua graça em nós viver. As portas de um ano novo, de par em par, se voltam a abrir, e Deus ferventemente, de graça, nossas vidas vai cobrir. A Ele nosso futuro vamos já encomendar, para ficar perto ao nosso lado, seus mandamentos devemos guardar. O reino santo e de justiça, dia a dia vamos buscar. Se este é o nosso compromisso, sua graça e amor nunca nós irão faltar. As portas de um ano novo, de par em par, se voltam a abrir, e Deus ferventemente, de graça, nossas vidas vai cobrir. Amém.